Bom dia, segundo acadêmico, segundo ADM, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, tá, à matéria e vamos falar da lei da velocidade, tá? Lei da velocidade, obviamente estou falando da velocidade da reação, ok? E na lei da velocidade nós temos dois tipos de reações, né? Tudo isso está na apostila, tá? A partir da página 24, tá? Nessa lei da velocidade nós temos duas reações, tá? Uma nós chamamos de reação elementar, ok? Reação elementar. Essa reação elementar, a característica dela, ela ocorre em uma única etapa, única etapa, tá? Única etapa. E ela tem uma característica, né, que os expoentes é igual os coeficientes, tá? A outra, bom, continuando sobre a reação elementar, né, que fala que ela é uma reação, né, ocorre numa única etapa, expoente é igual ao coeficiente. E uma observação dela é, na prática, tá, essa reação, na prática, a maioria das reações ocorre em mais de uma etapa. Então, na prática, não ocorre muito. Não é comum, tá? Na prática, não é comum, tá? Né? Esse tipo de reação, tá? Então, na prática, não é comum. E a outra é a reação não elementar. Reação não elementar, tá? Ao contrário da outra, ela ocorre em mais de uma etapa. Ocorre mais de uma etapa, tá? Ocorre mais de uma etapa, né? E ele o que é? É a lei da velocidade. Lei da velocidade igual etapa lenta, né? Ou seja, uma etapa mais lenta, né? E essa reação, sim, é uma reação que ocorre mais, né? Essa tem mais de uma etapa, ela é mais comum, né? E uma observação desse tipo de reação é que ela é muito influenciada, a velocidade, pela concentração dos reagentes, tá? Ou de cada reagente. Tá? Então, o que acaba influenciando, né? Obviamente, por ela ter várias etapas, ela acaba sendo mais lenta, né? E tem a questão de cada reagente, tá? A concentração também é determinante. Eu vou agora colocar um pouco a câmera assim que eu vou trocar o papel aqui, tá? A folha, para nós continuarmos a explicação, tá bom? Vamos lá, voltando. Aí nós temos outra equilíbrio químico, tá? No equilíbrio químico nós temos reações, né? Nós chamamos de reações reversíveis, tá? Reações reversíveis. O que isso ocorre, né? Nós temos, por que essa questão reversíveis? Porque ela tem dois sentidos, né, a reação. Tem aquela setinha, né? Você tem a setinha, fazer aqui aquela setinha para cá, e a setinha, né, para lá e para cá, né? Essa questão das reações reversíveis, ela está associada ao quê?
Uma delas é a reação direta, tá? Reação direta, ok? Reação direta. Que aí nós vamos associar com essa daqui, né? Aqui, reação direta, né? Essa daqui, ó, tá bom? Essa daqui, tá? A reação direta qual a definição da reação direta, né? O que? Na reação direta, os reagentes, eles se transformam em produtos, tá? Ou produto, né? Os reagentes se transformam em produtos, ok? Esse é a reação direta, né? Então os produtos. Aí nós temos o que? A reação inversa, tá? Reação inversa. Reação inversa. Aí na reação inversa já é o contrário, né? Os produtos, né? Aí já é o contrário. Os produtos são transformados em reagentes, tá? Então aí nós temos uma situação. Então, quanto que é a reação direta? Os reagentes se transformam em produto, né? Que é o que está mais comum nós associarmos, né? E reação inversa, os produtos são transformados em reagentes. E aí você tem uma dinâmica, né? Normalmente que isso acaba o quê? Os reagentes vão se transformando em produtos e os produtos vão se transformando em reagentes. Quando você tem uma igualdade desses dois sentidos, você vai ter o quê? O equilíbrio químico, tá? Então o que é o equilíbrio químico? Vamos pensar assim, o equilíbrio químico é quando o quê? Quando as taxas de reações direta e inversa se igualam, tá? Se igualam. Aí, a partir do momento que eles se igualam, essa reação direta, né? Reação inversa, quando elas se igualam, nós temos o quê? Nós temos o equilíbrio químico, o equilíbrio dinâmico, né? E aí eu até tenho aqui, né, eu fiz aqui o desenho para vocês, né? Nós temos na página 27, você tem lá os reagentes, certo? Nós temos os reagentes, ok? Aí reação direta, para ficar bem mesmo, para fixar bem aí para vocês, reação direta, reação inversa, tá? Reação inversa, ok? Formando produtos, ok? Obviamente pode ser também o contrário, tá bom? O deslocamento do equilíbrio, tá? Quando nós falamos do deslocamento do equilíbrio, vamos pensar o seguinte: o que é? Nós temos equilíbrio o quê? Né? Tá igual esse sentido aqui. Mas um momento você vai estar ou reação direta ou reação inversa. Ele vai quebrar esse equilíbrio. Como você faz? Como você perturba esse equilíbrio? Você pode perturbar o equilíbrio. Nós podemos perturbar o equilíbrio. Podemos perturbar o equilíbrio quando nós temos o quê? Uma ação externa, tá? Essa ação externa pode ser o quê? Você alterar, o que é? Alterar
principalmente temperatura, pressão e concentração, tá? Esses três são os principais itens que acabam o quê? Quebrando esse equilíbrio, ou seja, fazendo deslocamento de equilíbrio, tá? E aí você, né, acaba não, ou ele vai para um sentido direto ou inverso, tá? Deixa eu trocar aqui um pouquinho, rapidinho. Uma observação interessante sobre quando eu falei do deslocamento, tá? Uma observação que o deslocamento, o deslocamento ele vai retornar, o deslocamento ele retorna, tá? Ou atinge um novo estado de equilíbrio. Tá? Ou seja, você teve lá, né, a temperatura, pressão, concentração, você teve um deslocamento dessa concentração para um sentido ou para outro, né? Mas ele vai, com o tempo, ele vai novamente igualando as dois, né? Tanto um sentido quanto o outro, mas que vai ter um equilíbrio novamente, que eu falei, né, o equilíbrio químico. Então ele tende a ter esse equilíbrio químico. Ele tende a retornar, né? Também um princípio muito importante é o princípio de Le Chatelier, tá? Esse princípio é o quê? Ele é sobre um princípio, princípio do deslocamento, né? Do estado de equilíbrio. Ou seja, esse princípio princípio de Le Chatelier, ele vai fazer o quê? Através de, né, você vai ter ele estuda, né? Ele te dá ferramentas para você o quê? Verificar o deslocamento. É um princípio geral em que sentido que ele está, né? E aí você, através da perturbação, né, desse sistema, equilíbrio, você vai o quê? Você vai estudar através desse princípio em que sentido que ele está, o que está ocorrendo, tá? E aí nós temos né, que nós falamos dos princípios que alteram, né, os princípios que, lembra que eu falei o que realmente são os itens que acabam, né, alterando, fazendo deslocamento de equilíbrio. Um deles é a alteração da temperatura. A alteração da temperatura, o que ocorre quando você aumenta a temperatura? Você aumenta diretamente aumenta a velocidade da reação, tá? Aumenta a velocidade da reação, ok? Tanto direta ou inversa, né? Direta ou inversa, tá? Direta ou inversa. Pois o que? O que essa alteração na temperatura ele promove? Ele promove uma maior agitação nas moléculas, tá? Maior agitação nas moléculas, tá? E aí aumentando, né? Não importa qual sentido, mas ele acaba o quê? Ele acaba atuando numa maior agitação das moléculas, e maior agitação das moléculas você acelera, você acaba aumentando a velocidade da reação. Alteração na pressão também ela também tem a sua parcela, mas ela tem uma influência
uma influência significativa, apenas quando pelo menos um, né, um dos reagentes, né, um que participa da reação, está, né, no estado gasoso, tá? Então ele tem que estar no estado gasoso para você ter realmente essa influência, né, da pressão, tá? Então, se você não tem nenhum dos dois no estado gasoso, a pressão ela tem uma influência mínima, tá? Se são reagentes, eles acabam sendo incompressíveis, ou seja, não tem influência da pressão. Alteração na concentração. Aí sim, da mesma forma que a temperatura, né, ele aumenta a agitação das moléculas, a concentração ele, né, aumenta a alteração da concentração, obviamente, aumenta a concentração, aumentando a concentração, aumenta a frequência de choques, tá? Frequência de choques entre as partículas, né? E aí aumentando os choques, as colisões, né? As colisões, ele aumenta também, altera a velocidade da reação, tá? A velocidade da reação, ok? Também é determinante aí. Só um momentinho, deixa eu mudar aqui. Alteração da concentração. Também importante, nós vamos falar agora. Esse cara também quando nós estamos falando de velocidade, é a ação do catalisador, tá? O que o catalisador faz? Né? O catalisador, ele fornece, vamos pegar aqui, ele fornece um caminho alternativo, tá? Fornece um caminho alternativo um caminho mais simples, né? Caminho mais simples para que a reação, onde a reação ela ser efetiva, tá? Efetiva, sem ser modificada. Essa é outra questão muito importante, tá? Modificada. O que isso quer dizer? Ela participa quando a questão da velocidade do caminho, mas ele faz o quê? Mas ela não participa. E onde ela atua principalmente? Na energia, atua na energia de ativação. Então, você tem aqui, fazer um desenho rapidinho, você tem aqui, né, um gráfico aqui. A reação era para começar aqui, por exemplo, né? Com o catalisador, ela começa o quê? Ela começa antes. Ela reduz essa energia de ativação. Ou seja, a energia de ativação começa antes, tá? Qual a verdadeira ação do
do catalisador, a verdadeira ação, na verdade, o que ela, né, quando nós pensamos na ação do catalisador, ela tem o quê? Qual o princípio principal dela? É o que? O fundamento, a função. É a diminuição. Vou colocar aqui. Diminuição do tempo para atingir o equilíbrio. Então, é isso que ela faz, né? Ela consegue com que a reação atinja antes o equilíbrio, ou seja, ela atingindo antes, ela conseguiu atingir, né? Então, nós podemos associar o quê? Atingiu antes, teve uma velocidade maior, tá? E sobre o catalisador, o que nós podemos... duas coisas que ela, né, fundamental também associarmos ao catalisador, o quê? Que ele não interfere, não interfere no equilíbrio químico, na reação, e também muito importante, não interfere no rendimento da reação, tá? Então esse é outro também, esses são outros dois princípios, né? Quer dizer, tá dentro do que eu falei, mas só para destacar, né? Que ele não interfere no equilíbrio químico na reação, não interfere, e também não interfere no rendimento da reação. Ele só realmente reduz a energia de ativação com um caminho alternativo, onde você começa a reação antes, que então te dá aquela sensação de ser mais rápido, e sendo mais rápido ele atinge o equilíbrio antes, tá bom? Então é isso, classe. Muito obrigado e vamos lá. Tchau, tchau.